escanometria digital dos membros inferiores. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos tratar deste capítulo, deste protocolo também realizado em tomografia. Este é um estudo que mostra a medida dos membros inferiores, ok? E esse estudo realmente ele veio do raio-x. Eu mesmo fiz muito estudo desse e eu vou mostrar agora na imagem para vocês como é que já eu mostro o posicionamento e os demais. Eu gostaria de mostrar uma imagem que veio do raio-x, uma imagem que mostra, dá uma olhadinha aí na tela. Nós temos aqui as três principais articulações do membro inferior, que são os quadris, os joelhos e os tornozelos, tá ok? E aí aqui no meio nós temos uma régua, ok? Essa radiografia, ou esse estudo por raio-x, ele é feito da seguinte forma. No primeiro momento, nós deveremos cobrir toda a área, desde aqui, onde está a seta, para baixo, ok? E nesse estudo, o que vai deslocar é apenas o tubo de raio-x. Nós não vamos deslocar o paciente e nem o filme. O paciente e o filme ficam estáticos. Nós vamos deslocar apenas o tubo de raio-x para que o raio central coincida com a articulação, tá ok? Então nós deveremos fazer 3 radiografias ou vamos irradiar esse paciente 3 vezes, porém sem mexer no paciente e no filme. Então você centraliza o filme ou o chassi, se for digital, centralizou ali, centralizou o paciente. Você deve tampar ou proteger de aqui para baixo, e aí você faz uma radiografia que corresponde aos quadris. Depois você protege a área de quadril e a área de tornozelo e radiografa a área do joelho. Depois você protege a área de joelho e a parte de quadril, tudo daqui para cima, e finalmente radiografa ou irradia a parte de tornozelo. Uma vez que você radiografa quadris, joelho e tornozelo desse paciente, você vai ter aí por baixo do paciente ou entre o paciente e a mesa isso, uma régua, tá vendo? É essa régua de medida aqui, Então o médico vai medir com uma régua, no caso uma régua realmente analógica, se existe diferenças de comprimento entre cada um dos membros. Esse é o objetivo do estudo, tá bom? A escanometria digital nada mais é do que um scout dos membros inferiores, tá? A aquisição de imagem é apenas um scout. Você não vai fazer cortes axiais como de costume, como sempre é feito em tomografia. Então, e o paciente deve estar posicionado entrando primeiramente os pés, como mostra a imagem aí no seu monitor, tá? Pés juntos, você pode amarrar aqui essa parte dos pés para que você simule aí a posição anatômica, Joelho e tornozelo devem estar bem voltados bem voltados para cima, tá bom? Porque na radiografia ou na imagem ela deve estar bem de frente, para que você consiga mais para frente traçar as linhas digitais onde você vai fazer as medidas. Já nós vamos mostrar as linhas, como é feito passo a passo. Aí está mais uma vez o posicionamento. Os membros superiores devem estar acima das cristas ilíacas, é claro, para não superpor a imagem, porque essa imagem ela é uma radiografia, ela não é corte como acontece nos demais estudos por tomografia. E aí nós temos na tela a imagem que serve para a análise da escanometria digital. Ela deve conter aí a bacia, ou pelo menos boa parte da bacia, joelhos e tornozelo, tá bom? Faz um escaltão assim, bem caprichado, bem folgado. Eu recomendo para você, fortemente, que você não faça essa imagem com uma técnica ou uma quantidade de radiação baixa
como é feito ou como é realizado geralmente os scouts, porque os scouts em tomografia usam técnicas ou radiações muito baixas, né, como 40 mAs, 50 kVs, uma coisa bem baixinha assim. Mas se você for fazer apenas essa imagem, eu recomendo que você passe pelo menos para 100 mAs, 100 kVs, 120 kVs, porque aí você vai ter uma imagem mais adequada, uma radiografia de melhor qualidade, né, que é importante porque você vai fazer as medidas e a única radiação que você vai aplicar nesse estudo é essa, tá bom? Então nós temos na tela aí a imagem que serve para a análise da escanometria digital, que é a medida dos membros inferiores. Muito bem, então feita a radiografia digital, nós vamos começar. Eu já tinha dado o exemplo, né, daquela radiografia. Na radiografia o médico usa uma régua de verdade mesmo. Aqui não, nós vamos usar as medidas digitais, né, que é a radiografia digital. Você vai passar essa imagem para a estação de trabalho, né, porque a máquina, geralmente o tomógrafo não pode parar. Geralmente os serviços têm bastante volume, então você passa essa imagem para a estação de trabalho e também para o PACS para arquivamento. Uma vez na estação de trabalho, você deve ampliar a sua imagem e traçar o primeiro traço aqui, o primeiro risco que é passando pelo acetábulo aqui. Passou esse primeiro risco, nós vamos passar um segundo risco na linha do platô tibial. Feito isso, nós vamos passar o terceiro risco aqui na linha do tornozelo. Com isso nós teremos horizontais 3 riscos. Mostrado agora na imagem os 3 riscos para vocês. E já nós vamos falar isso. Agora você passa um novo traço desde acima até abaixo, que essa linha aqui corresponderá à medida total do membro inferior estudado, exceto o pé, né? No caso é a distância realmente entre o tornozelo e o quadril. E aí você traça, nesse ponto nós estamos mostrando a linha que mede o fêmur e a perna desse lado. O total, o fêmur e a perna. Essas linhas que nós traçamos, essas 3 linhas que nós traçamos primeiro aqui, elas são importantes exatamente para você poder traçar a linha que mede perna e fêmur. Essas linhas são importantes porque isso é nessa linha que o médico solicitante vai poder tratar o paciente, tá? Você faz a mesma coisa do outro lado. Nós já vemos aqui na imagem que não há exata coincidência aqui, né? Isso pode ter acontecido provavelmente, eu creio que provavelmente isso aconteceu por escoliose de coluna. Tá? Então nós temos aqui nesse caso a medida total do membro inferior direito e a medida total do membro inferior esquerdo. Tá vendo que existe uma importante diferença, né, em milímetros. Isso causa muita dor no paciente, escoliose, e o médico solicitante, a partir dessas medidas, vai conseguir tratar seu paciente. As medidas de fêmures e pernas independentes é para saber onde ele vai tratar, né? Para saber a origem aí dessa diferença, tá bom? Tudo isso aqui é feito quando você clica nessa linha aqui, por exemplo, lateral aqui, onde mostra a seta, ele já te dá esse valor aqui de imediato. Aí você faz um textozinho só para ilustrar, tá bom? Aí você salva, você coloca os números, né? Pelo menos onde eu trabalhei, era a gente mesmo que fazia essas medidas, tá bom? Então você traça aí, faz esses traços, faz uma caixinha de texto marcando a medida do membro todo, do fêmur e da perna independente. Do outro lado a mesma coisa, tá? E aí você salva a imagem, né? Geralmente com o botão direito, save, e pronto. Aí você salva a imagem e imprime, né? Geralmente imprime um filmão 35 por 43 que vem mostrando bem as medidas. E o médico radiologista
e depois usa essa imagem para fazer aí o relatório. Geralmente, o relatório nesse tipo de caso mostra apenas as medidas, tá? Exatamente como eu já tinha colocado aqui. Geralmente o médico radiologista bem sincronizado com a gente já nem mede de novo, ele já tem aí as medidas e aí ele aproveita isso. Agora nós temos na imagem aí na tela aquela área de não coincidência, né? Ampliado aqui, a seta mostrando exatamente por isso. Deve ser aí um caso de escoliose e tal, o paciente tá meio que torto, meia torta na mesa e não coincide aí as linhas. Olhando aí mais uma vez, então foi daqui ou da radiografia analógica a herança onde nós hoje conseguimos fazer a análise da escanometria digital. A escanometria digital, então, nada mais é do que uma grande radiografia, e nessa radiografia, feita com uma qualidade técnica bastante adequada, você deve fazer então as medidas aí. Nada mais é do que a medida dos membros inferiores feito numa radiografia bem caprichada, tá bom? Você deve restringir, posicionar bem seu paciente, né, para que ele não fique torto. Tem que fazer isso com bastante atenção. Procure separar um pouco os joelhos. Pode usar inclusive um lençolzinho para separar. Isso vai fazer os joelhos ficarem voltados para cima e você vai conseguir traçar uma linha digital lá. Vai ficar bem mais fácil para você analisar, tá bom? É um exame simples, é um exame tranquilo de fazer, não há cortes de imagem, né, de espessura de 1 milímetro, aquelas coisas, não. É realmente só a radiografia e o trabalho de pós-processamento. Eu espero que vocês tenham curtido, não tem muito o que falar de escanometria digital. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo capítulo.